Olá, amados de meu Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Nosso objetivo aqui é sempre o mesmo: anunciar o Evangelho, a boa notícia do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que, mediante a sua graça, Ele pode habitar em nós e nós sermos tabernáculos do Deus vivo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser, de fato, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa realmente se mantenha. Nós contamos com as suas orações, com a sua divulgação, para que essa mensagem alcance um número cada vez maior de pessoas pela graça do Senhor. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta. Aqui nós temos um livro, Da Semelhança de Caim à Semelhança de Cristo. É um livro muito precioso. Ele retrata um homem ambicioso e caído que se orgulhava de sua própria capacidade para ser aceito. E Cristo, o Deus encarnado, que se humilha e assume o pecado da humanidade. Esta obra vale a pena ser lida. David Kuykendall foi um homem, um pastor muito precioso, que conseguiu colocar nestes capítulos a obra de Cristo, que nos faz sair do modelo de Caim, do modelo da autossuficiência, para o modelo da dependência e da confiança em Deus. Está aqui uma obra que nós recomendamos para a sua biblioteca. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é embriagados por abstinência. Um dia eu cheguei numa festa e serviram-me uma taça de vinho. Logo eu passei a circular e encontrei um conhecido de outra igreja. E eu saudei e fiz um gesto convencional, esse tintim. Mas eu recebi uma aula de abstinência. Como pode uma pessoa como você beber vinho? E passou a me reprovar e a dar uma aula sobre os prejuízos do vinho. Fiquei calado,
ouvi tudo com muita atenção e nunca tratei desse assunto. Guardei este episódio para mim por muitos anos, mas hoje eu achei que deveria tratá-lo à luz da Bíblia, da Palavra de Deus e também dos conhecimentos da ciência. Há um perigo, sim, de se embriagar com vinho. Mas há um perigo, sim. Aquele conhecido, ele era um abstêmio. Ele nunca havia tomado uma gota de vinho. Todavia, ele encontrava-se embriagado de vanglória, embriagado de si. Uma embriaguez é química, a outra psicológica. Uma bebida pode encharcar o cérebro, a outra a alma. Nazireus eram pessoas que se consagravam a Deus e que não bebiam vinho de espécie alguma. O termo nazireu vem da videira não podada. Para que as videiras produzam vinho, elas precisam ser podadas. O nazir, a palavra hebraica, é alguém consagrado ou dedicado, é uma pessoa consagrada ou devota. O nazireu significa não podado com relação à videira. É uma pessoa que não sofreu o tratamento da poda. Sem a poda, a parreira fica autônoma e fica infrutífera. Os nazireus têm um quê de ensimesmamento e se acham superiores, se acham melhores. Os abstêmios se orgulham de si mesmos, se encharcam de autossuficiência. E aqui nós precisamos de uma poda. Nós precisamos ser tratados por Jesus. Jesus disse que os ramos da videira necessitavam ser podados. Entendo aqui que a poda é a obra da cruz na vida de um crente, para torná-lo equilibrado, para torná-lo sóbrio, lúcido, sem vanglória, sem soberba, sem ficar encharcado de si mesmo. É uma obra que vai trabalhar com a nossa essência carnal. Assim, tanto aqueles que bebericam um pouco de vinho, como quem nada toma, tanto um quanto o outro precisa ser podado. Nós precisamos da poda para sermos sóbrios. Os que bebem para não se tornarem melados, e os que não bebem para não se tornarem marrentos e críticos. Nós precisamos de um trabalho de Deus na nossa vida. A embriaguez é algo terrível, seja ela de álcool ou de arrogância. Muita gente perde a noção quando fica bebaço de si mesmo.
E nós estamos falando aqui de sobriedade. Uma das boas manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Por isso, a embriaguez com vinho é tão nefasta como ser ébrio de sua autossuficiência. Tanto aquele que se embriaga com o etílico, quanto aquele que se embriaga de sua autossuficiência, trazem prejuízos enormes para a família, para a sociedade, para o mundo. Os empilecados de vinho, ou os embebedados de si mesmos, são ambos nocivos ao extremo, especialmente na obra de Deus. Nem o bebum químico, nem o chubado psicológico tem qualquer valor no reino de Deus. Ambos estão ébrios e sem a menor lucidez. Por isso nós precisamos de uma poda radical de Cristo, da obra de Cristo no Calvário, para nos libertar de todo vício, tanto do químico quanto do psicológico. Tem gente que não pode beber nem uma colher de chá de vinho, pois logo passa mal. E tem gente que não pode receber nenhum pingo de elogio, que logo se envaidece. Os dois estão carentes de um trabalho de Deus na sua vida. Aqui nós estamos querendo mexer com o problema mais terrível que o ser humano tem, que é o seu próprio eu. Os efeitos do vinho em excesso são tão prejudiciais como os do orgulho em proporções ínfimas. Eles são prejudiciais para a nossa vida. Noé se embriagou com vinho e foi um vexame. A situação é crítica. Houve um problema familiar marcante logo após o dilúvio. O fariseu que foi citado por Jesus no templo, esse estava embriagado consigo mesmo. Ele dizia: eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana. E ambos, tanto Noé quanto aquele fariseu, estavam sem equilíbrio, estavam sem moderação, estavam sem domínio próprio. Ambos estavam embriagados. Noé ficou bêbado de vinho, o fariseu de vaidade, e ambos desequilibrados. Você e eu precisamos de um tratamento de Deus para que não aconteça que venhamos a nos embriagar tanto com o vinho, como com as vaidades, como com o nosso próprio ego. Nós vamos dar uma paradinha aqui por um instante e logo, logo a gente volta.
em pequena quantidade, ele pode ser útil à saúde. O orgulho em quantidade ínfima desqualifica qualquer vida, qualquer pessoa. Os efeitos maléficos de ambos tiram a lucidez, o equilíbrio. O apóstolo Paulo disse aos crentes de Éfeso uma coisa muito importante na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ser vazios de nós mesmos. Precisamos do trabalho da cruz. Precisamos da morte do nosso ego juntamente com Cristo, para que nós possamos ser realmente cheios da lucidez do Espírito Santo. Aqui o apóstolo deixa claro que o perigo da embriaguez química é terrível. Não vos embriagueis com vinho. O exagero da bebida desestabiliza as pessoas e as torna desequilibradas. Mas Paulo também disse a Timóteo: não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Temos visto que a orientação do apóstolo parece ser adequada para muitos, mas não para todos. Há pessoas que não podem tomar um dedal de vinho. Mas aqui ele está falando com Timóteo sobre as suas frequentes enfermidades estomacais. Alguns podem se beneficiar de um pouco de vinho para a sua saúde. O resveratrol pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. Isto em pequenas quantidades ele pode ser benéfico. Mas temos que ser moderados, temos que ser sóbrios. O apóstolo disse um pouco de vinho. No grego é oligos, a palavra. Oligos, pouca quantidade. Nós temos uma palavra em português que é oligofrênico, significa o sujeito que tem pouca inteligência. Nós precisamos de muita inteligência para poder ser sóbrios. Portanto, não se embriaguem com vinho e nem se embriaguem de abstinência arrogante, já que ambas tiram a sobriedade, tiram a humildade. Tanto a bebida da química quanto a bebida da psicológica, elas estão gerando muito adoecimento nas pessoas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa é a grande mensagem da vida sóbria. Este é o grande projeto de Deus para que nós sejamos
inteligentes o suficientes para vivermos uma vida que traga equilíbrio. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui fazendo apologia à bebida. Não é este o nosso tema, mas contestando qualquer tipo de abuso, seja do vinho, seja da vaidade. Nós precisamos de muita clareza para que não vivamos a escravatura de nenhuma destas situações que nos aprisionam. Tudo o que nos escraviza ou vicia é extremamente prejudicial. Se você não bebe nada, ótimo, está muito bem. Isto é precioso. Só estou falando do perigo que há no orgulho de querer ser melhor do que aquele que beberica ou que bebe um pouco. Este orgulho pode lhe embriagar e você se achar superior aos outros. O bêbado químico e o bêbado de si mesmo, ambos são insuportáveis. Por isso mesmo nós precisamos ser podados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos ser tratados na nossa essência. Jesus disse em João capítulo 15, os versículos 5 a 11, o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha só que coisa mais preciosa. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Esse texto aqui, o Senhor Jesus traz a grande mensagem do Evangelho, que é estar em Cristo, é permanecer nele com lucidez e verdadeira alegria. Que o Espírito Santo nos faça sóbrios e lúcidos neste mundo. O vinho, na Bíblia, é a figura, é o tipo da alegria. No casamento, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Transformou aquilo que é natural em algo excepcional.
transformou a vida corriqueira numa vida efusiva, uma vida de alegria. E isto mediante a sua graça. Você já experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus? Eu não estou perguntando se você é da igreja A, B, C, D. É se você é uma nova criatura, que tem a lucidez do Evangelho e não está embriagado nem com as suas doutrinas, nem com seus conhecimentos, mas está pleno do Espírito Santo e vive a alegria da vida de Cristo. Este é o desejo do nosso coração. A gente fala assim, olha, de coração para coração, para que a vida de Cristo se manifeste na sua existência e você seja uma pessoa lúcida, sóbria e cheia de alegria para a glória do Senhor. Se o Senhor permitir, nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá, um grande abraço. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.